ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quebrou o sigilo das gravações dos depoimentos das 52 testemunhas de defesa e acusação dos réus do núcleo 1 da trama golpista. Nós separamos alguns trechinhos mais importantes para a gente trazer aqui para você, né, Síria? Pois é, André, e um dos principais momentos, um dos momentos mais tensos, na verdade, foi durante o depoimento do general Freire Gomes, comandante das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro. Ele foi duramente advertido pelo relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Doutor Paulo, nós tivemos diversas reuniões, obviamente que cada um expressava a sua opinião quando solicitado pelo presidente. Eu acredito que o senhor esteja se referindo, pelo que eu entendo, nesta conversa que nós tivemos com o presidente, em que eu expus a ele a importância dele avaliar todas as condicionantes, inclusive o dia seguinte de uma tomada de decisão que fosse, e eu estava focado na minha, vamos dizer assim, lealdade de ser franco ao presidente do que nós pensávamos. O brigadeiro Batista Júnior também falou, eu não recordo exatamente, ele foi contrário a qualquer coisa naquele momento, e como fui muito enfático no que eu falei, que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado, e o almirante Garnier tomou uma postura dele, eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, o senhor me desculpe. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria, novamente, de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. Questão de ordem, excelência, sobre a pergunta. Defensor do almirante Garnier. Pois não, doutor Demóstenes. Senhor ministro, veja bem. Qual a questão de ordem, de fato? A questão de ordem é a seguinte. A reunião na qual Almir Garnier teria supostamente se colocado à disposição do presidente da República não integra o objeto da presente ação penal. No dia 7... Doutor, isso não é questão de ordem. No seu momento de indagar... De ordem. No momento de indagar, Vossa Excelência vai poder indagar. Não, mas por favor, só. A palavra ao Procurador-Geral da República. Excelência, eu posso assistir pelo bom funcionamento aqui do depoimento? Por favor, doutor. É que, como tem algumas questões no depoimento aí de mais de 15 páginas, se porventura vier com algumas questões, abre aspas, né, de que foi falado que não foi, se puder transmitir aqui, colocar aqui na tela, porque como é prova dos autos... Doutor, eu não acredito, eu não posso acreditar que Vossa Senhoria não tenha conversado com seu cliente antes e pedido para ele ler o depoimento que ele fez na polícia.
Não seria crível isso. Então, aqui, se as defesas e a Procuradoria-Geral quiserem ler trechos, não há nenhum problema. Agora, não será colocado na tela. Por favor, Procurador-Geral, continue. Eu volto à pergunta, comandante. O senhor afirmou que acredita que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República quando ele apresentou essas minutas, quando ele apresentou esses projetos de decreto e medidas que fugiam à normalidade democrática. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? O senhor confirma que o almirante Garnier se colocou à disposição do presidente da República para implementar essas medidas? Doutor Paulo, data vênia, eu gostaria de fazer uma correção aqui, que com 50 anos de exército eu jamais mentiria. O que eu quis relatar aqui foi que eu relatei agora, que eu e o brigadeiro Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto e que eu estava focado no que eu falei, que eu não me recordo efetivamente da posição do ministro da Defesa, e que o almirante Garnier, ele tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Foi isso que eu quis dizer. Agora, eu não omiti o dado, eu sei plenamente o que eu falei, e afirmo. Ele disse que estava com o presidente, agora a intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe. É isso que eu queria que o senhor entendesse. Os depoimentos começaram no dia 19 de maio e foram encerrados ontem, né? Apesar de profissionais da imprensa acompanharem presencialmente as audiências todas ali, gravações de áudio, de vídeo não foram permitidas para evitar que as testemunhas fizessem o quê? Combinassem as versões. Agora, um outro ponto tenso que a gente separou para você aqui nos depoimentos foi o seguinte: Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, confirmou que o general Freire Gomes advertiu o ex-presidente Bolsonaro de que poderia ser preso caso ele prosseguisse com o plano. General Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou esta frase com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso, mas é isso que ele falou. Ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter trabalho em prender. Foi algo nesse sentido. Eu vi a discordância entre o que ele falou e o que eu estou falando. Perfeito. E essa GLO, qual era o objeto dela? O que ela pretendia? O que ela planejava? O que se objetivava com ela? Que instituições seriam atingidas? A GLO que nós, militares, estávamos trabalhando era uma GLO para o caso de uma convulsão social no Brasil. Nós não estávamos trabalhando com uma GLO para qualquer outro objetivo que não isso. Tanto que, no meu depoimento, disse isso, falei com o presidente Bolsonaro. Aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro, o senhor não será presidente. Ou seja, a GLO que nós estávamos falando era para o caso, por exemplo, de um problema em alguma cidade, algum estado, alguma convulsão social. Nós, os 3 comandantes e o ministro da Defesa não estávamos, no meu modo de ver, falando disso. E em um outro momento, ele confirmou que houve a apresentação da minuta de golpe e se retirou da reunião. Foi apresentada para o senhor alguma minuta de ato que decretava o golpe de Estado, a ruptura com a normalidade democrática? Em algum instante foi apresentado isso para o senhor? Foi, senhor. No dia 14 de dezembro, no Ministério da Defesa, pelo ministro Paulo Sérgio. Isso foi apresentado e houve alguma reação dos presentes? Qual foi a postura dos que estavam presentes? Quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião. O almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei, sentei ao lado
do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte: trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que era um estado de defesa ou um estado de sítio. Eu raramente, porque eu achava que não existia os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para estado de defesa. Então, o estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. E ele falou assim: eu trouxe aqui um documento que é para vocês analisarem. Logicamente que, com base em tudo que estava acontecendo, eu perguntei para ele. Esse documento, o documento estava na mesa, dentro de um plástico. Falei: esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou sim. E aí eu falei: não admito sequer receber este documento, não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Como eu falei para o senhor, na guerra o objetivo político é que faz ganhar ou perder a guerra, não é o militar. E eu tinha um ponto de corte. Eu tinha muito respeito pelo presidente, por todos os meus colegas, mas eu tinha um ponto de corte. O ponto de corte era no dia 1º de janeiro, o presidente, que já havia sido 2 dias antes diplomado, e novamente não estou entrando aqui no mérito de processo eleitoral, de ideológico, nada disso, é um processo democrático. Esse era meu ponto de corte, por isso eu saí da sala e fui embora. Talvez essa frase que ele disse ali, eu pensei aqui, revendo, né? Porque na semana passada a gente trouxe parte dos depoimentos aqui, no entanto, no relato dos repórteres que estavam ali acompanhando e não puderam gravar. A gente não pôde gravar o que estava sendo dito, não pôde filmar, então a gente não pôde trazer. E agora sim foi liberado, tá aí a comprovação de tudo, a nossa cobertura mostrando aqui para você. Muitos desses detalhes já haviam chegado a público, naturalmente, mas uma frase ali que me chamou muita atenção do que ele disse foi: no dia 1º, aconteça o que acontecer, o senhor não será mais presidente. E saiu da sala. Talvez esse tenha sido um dos momentos mais importantes dessa história toda que está vindo à tona, cada vez com mais detalhes, de mostrar que, ao que tudo indica, houve realmente uma trama golpista para que o poder fosse mantido nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com o fim desses depoimentos, né, as gravações, portanto, foram liberadas. Os vídeos mostram os principais depoimentos das testemunhas de acusação, que confirmaram que o ex-presidente Bolsonaro apresentou mesmo estudos jurídicos para viabilizar a decretação de um estado de sítio e de garantia da lei e da ordem no país. Pois é, André, e Alexandre de Moraes marcou os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus na ação da trama golpista, já para a próxima segunda-feira, próximo dia 9. Os interrogatórios serão feitos presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte e vão ser transmitidos ao vivo, que tem chamado a atenção de muita gente, né? Essa transmissão ao vivo do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Como você bem colocou, os depoimentos, né, desse pessoal só foi divulgado hoje pra gente. Os repórteres acompanhavam, mas eles não tinham acesso ali ao áudio, ao vídeo, né, desse material. A gente só tomou conhecimento de fato do conteúdo do vídeo e do áudio hoje, né? Os repórteres trouxeram aqui com muita precisão todas as informações, mas vídeo e áudio só liberados hoje, né? E no caso do Bolsonaro já tem essa confirmação, portanto, que vai ser transmitido ao vivo. O primeiro a depor vai ser o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, delator nas investigações. Em seguida, Bolsonaro e os demais prestam depoimento em ordem alfabética. Essas ordens, né, a ordem dos depoimentos ali, não está exatamente correta, não necessariamente elas vão acontecer dessa forma, porque o ministro Alexandre de Moraes mesmo disse que elas começam na segunda-feira, podem se estender para a tarde, podem chegar à terça-feira, podem chegar até a quarta-feira, no mais tardar aí com o decorrer da semana, mas acontecem de acordo com a Justiça na semana que vem.
E a expectativa é de que o julgamento que vai decidir pela condenação ou mesmo absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus ocorra, portanto, neste ano ainda, né? Em caso de condenação, as penas passam de 30 anos de prisão. Pois é, os réus, eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência grave e também ameaça de destruição de patrimônio tombado. Pois é, e a advogada Thalita Arcanjo, ela continua conosco, né, Thalita, para nos ajudar a analisar aí esses fatos. Pelo que a gente pôde analisar a nossa gravação, né, e a gente pegou inclusive um momento tenso ali do ministro Alexandre de Moraes, né, que ameaça prender o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo por desacato, né, e ele também deu ali um puxão de orelha no ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes. Teve embate ali também entre os advogados. A gente já imaginava toda essa situação, os repórteres sempre relatando para a gente, mas quando a gente assiste, quando a gente ouve, a gente percebe que o clima foi bastante tenso, né, Thalita? Sim, bastante tenso mesmo. É de se analisar, né, a questão do princípio mesmo da publicidade, né, até que ponto é algo público e até que ponto isso pode ali macular, isso pode atrapalhar ali o devido processo legal. A gente está vendo aí, né, o STF trazendo cada vez mais julgamentos, colocando cada vez mais de forma pública, e é a aplicação mesmo da publicidade dos atos processuais, que está previsto na Constituição, e essa transparência, ela traz, né, uma confiança institucional da cidadania, das pessoas com a instituição. Thalita, a gente viu em vários momentos, né, esses depoimentos de testemunhas serem muito rápidos. E aí a gente perguntava aqui para os nossos repórteres que estavam lá na primeira turma acompanhando, por que estava sendo tão rápido, né? A gente teve depoimento que durou menos de 10 minutos, por exemplo. Ele falava, não, foram perguntas de sim ou não, a testemunha respondia ali, pronto, sem se prolongar. Agora, com essa etapa de depoimentos, Thalita, a gente pode esperar algo um pouco mais longo e menos diria objetivo, né? Mas menos curto, que vá além ali do sim ou não. Os réus podem querer falar mais para tentar explicar algum ponto, ou a tendência é justamente o contrário, né? Evitar falar muito para não cair em contradição e, de repente, piorar a situação diante dessa questão toda? Vai mesmo de uma estratégia ali de defesa, né? Do que a defesa de cada um vem preparando ali para esse final. A questão eu sempre digo assim, que o devido processo legal, daquela questão ali da pessoa ficar em silêncio, e aquele silêncio não ser interpretado em desfavor dela, é algo assim que nós temos previsto, mas na prática, esse silêncio acaba sendo, de certa forma, prejudicial. Então, a pessoa falar, explicar, fazer mesmo uma prova negativa é interessante, mas vai muito mesmo de uma estratégia da defesa, do que cada defesa lhe preparou e também de cada pergunta, se vão ser perguntas mais extensas, se vão ser perguntas mais objetivas, vai mesmo do que cada um ali vai requerer nesse final, da estratégia de defesa, né? Até que ponto vão deixar o cliente ali falar. Eu fico imaginando aqui, doutora, aqui a senhora é acostumada, né, com os tribunais, com os julgamentos. O ex-presidente Bolsonaro, a gente sabe muito bem, que vem acompanhando a história dele ao longo dos anos, aí a gente sabe muito bem que ele nunca poupou muito as palavras, né? Sempre quando ele começa a falar, ele não se preocupa muito com o assessor, ele tem um começo ali geralmente mais tranquilo e depois ele se solta e vai. Na estratégia de defesa, fazer uma especulação aqui, a senhora não tem obrigação de acertar e nem a gente. A senhora acredita que, como a senhora disse, a estratégia de ficar em silêncio pode pegar mal, porque se você está se defendendo, está ali para se defender, naturalmente você vai ter palavras para se defender. Caso contrário, você prefira ficar em silêncio, você pode até, de certa forma, até para a opinião pública, se incriminar de certa forma, né?
A senhora acredita que a defesa dele vai recomendar que ele fale ou vai recomendar que ele permaneça mais em silêncio e respondendo de forma mais sucinta ali as perguntas? Eu acredito que a defesa dele vai instruir ele a falar, sim, porque, como você disse, né, o Bolsonaro ele sempre fala, ele sempre traz, independente de assessoria de imprensa, de questões de defesa, ele sempre fala muito, né, mais do que deveria falar ali para o momento. Então, essa repercussão do réu ficar em silêncio quando está sendo transmitido é negativa, porque do ponto de vista jurídico, como eu disse, a gente não pode incriminar a pessoa pelo silêncio, mas as pessoas aqui fora que estão vendo aquilo ali, um réu em silêncio, vai causar um aspecto, sim, muito negativo. Nós tivemos uma aparição recente, né, de uma entrevista que o Bolsonaro concedeu ainda em hospital, quando ele foi intimado no hospital também, que ele gravou vídeo, ele fez ao vivo. Então, assim, eu acredito sim que o Bolsonaro ele irá falar, porque já é mesmo do feitio dele, e eu acho que pegaria mal se ele fosse instruído a ficar em silêncio. Porém, tem que ser falas estratégicas, né? Ele não pode se incriminar e piorar a situação dele mais do que já está, né? Agora, o fato, Thalita, de o STF já ter confirmado, né, que a transmissão dos depoimentos, vai haver transmissão ao vivo desses depoimentos, né, incluindo do ex-Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, você acredita que pode influenciar aí alguma mudança na estratégia da defesa? Sim, com certeza. Sempre tem o risco, né? O risco da exposição, porque pode haver constrangimento, né, dos depoentes, o risco de contaminação de prova e a pressão midiática. Então, assim, é necessário ter um equilíbrio com o devido processo legal. Então, o desafio da defesa agora é lidar com essa pressão midiática e com a questão do processo, se ater ao devido processo legal, mas sabendo que vai ter uma pressão muito grande ali disso. E também ter essa cautela de saber também, ter o bom senso, né, de entender que publicidade, o processo ele é público, tem a publicidade garantida, mas o sigilo não garante, né? Não é necessário para haver uma justa condenação ou então uma absolvição. Então, o sigilo não é o melhor caminho, mas está mesmo com essa pressão midiática que não vai ser fácil, com essa situação, e tudo isso pode sim haver esse risco de contaminação, mas se ater mesmo de analisar isso devido ao processo com a questão da publicidade. Ou seja, pode ser tudo muito bem pensado, muito combinado, né? Pensando nessa transmissão ao vivo, a defesa pode puxar um pouco para esse lado, para aproveitar essa audiência, né? Sim, a questão da cautela jurídica mesmo, a defesa pode alegar a espetacularização, né, do processo. Uhum. Para que aquilo ali se torne público, né, para que as pessoas vejam que até pessoas mais alto escalão estão sendo, sim, julgadas. Mas é um marco simbólico, obviamente, um ex-presidente prestando contas ao vivo, reforçando a ideia que ninguém está acima da lei, mas ter muito cuidado para que isso não vire, né, uma espetacularização e sempre reforçando, né, que o STF ele deve atuar com legalidade e controle processual. Então, são esses os desafios que a defesa vai ter.